Vamos tentar entender um pouco esses conflitos, o impacto desses conflitos entre olavistas e militares no governo Bolsonaro. Você tem até o general Vilas Boas, que teve um papel decisivo na conspiração que levou ao poder Bolsonaro. Ele já está assustado aí com as loucuras cometidas. Então, para entender um pouquinho esse jogo, nós precisamos voltar àquela questão da estrutura dos grupos de poder hoje, depois da eleição do Bolsonaro. Só para ter uma ideia aqui você tem, isso aqui é um país destroçado hoje em dia, e está destroçado entre vários grupos de influência que não são tradicionais. Eles estão se reorganizando não, estão se juntando nesse caos em que virou o governo Bolsonaro. Então, em relação ao impeachment e a Bolsonaro, você tem o que nós podemos chamar de sistemas. São as estruturas de poder. A mídia 1, que entra Globo, entra Folha, Estadão, em outros tempos entrava a Veja, Congresso, mesmo com o caos do Congresso, Supremo Tribunal Federal, que ainda não se colocou em campo, alto comando das Forças Armadas, assustado aí com Bolsonaro, empresários que são divididos entre bancos, mercado e os demais empresários, Procuradoria-Geral da República. Então, isso aí, digamos, é o establishment, é o sistema que está assustado também com Bolsonaro. Temos um segundo grupo que é a oposição. Daí você tem. Aí a figura máxima é o Lula, mas você tem lulistas, você tem os trabalhistas, que PDT e outros, você tem democratas de uma maneira geral, indignados aí com o que está ocorrendo em área de direitos humanos, sindicatos que estão sendo esvaziados são uma força relevante ainda, movimentos sociais, daí entra MST, MTST, movimentos de barragem, todo esse pessoal que se organizou aí nesse processo civilizatório que está ameaçado hoje. E as ONGs, de uma maneira geral, ONGs ligadas a empresas, ONGs ligadas a direitos humanos. Então, isso aqui, digamos, são duas visões, digamos, do que ocorre com o sistema de poder. Daí você tem uma área que é a direita. Não é bem centro-direita, é uma direita não organizada, não orgânica aí, mas que tem um papel relevante, que é a Mídia 2, que são esses canais de televisão e tudo alinhados com o Bolsonaro, redes sociais, que têm um papel relevante em termos de formação ainda de... Não estamos falando de milícia. Né? E aí a base de todos os poderes, que é um ponto relevante para entender mais à frente o que vai ocorrer. É a base do Ministério Público, do Exército, das polícias e a base do Judiciário. Esse ponto é importante para se ter uma ideia, digamos, de um dos fatores de conflito aí com esse caos que se instaurou depois da queda do PT e de Lula. O Lula era um grande agente aglutinador. O antilulismo era a cola que juntava, o cimento que juntava todo mundo. Sem eles, você tem um caos que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Daí você tem a ultradireita. Esse é o grupo ideológico pesado, barra pesada, que daí entra a Lava Jato, entra não só a Lava Jato do Rio Grande do Paraná, como entra, digamos, essa estrutura de juízes ligados aí à violência mais explícita. É o Itzel, Marcelo Breda, do Rio, que é seu aliado, esse pessoal que surge do TRF4, lá do Rio Grande do Sul, que é um pessoal que agindo efetivamente como uma ultradireita articulando o poder do judiciário. Você tem os fundamentalistas, que são basicamente os religiosos, evangélicos fundamentalistas, não confundir com evangélicos não fundamentalistas. Você tem a mídia 3, que são esses blogs que difundem os vazamentos de Lava Jato e dessa área judiciária. E as milícias digitais, que são a parte barra pesada, efetivamente, alimentados por essa estrutura da Lava Jato. Quando você fala em Lava Jato, você pensa em milícias digitais. Agora mesmo nós colocamos uma matéria ligada ao Itzel, aí o blog, o GGN foi invadido por ataques, e você via todos os ataques, nomes diversos aí, vindo de um mesmo servidor nos Estados Unidos. Não significa que seja americano, mas usando um servidor lá para poder articular, dar impressão de volume, de quantidade de pessoas contra, e são ativistas profissionais. Né?
E daí você tem um novo personagem que surge com a ascensão de Bolsonaro, que é o crime organizado. Principalmente os porões da ditadura e as milícias, deixa eu reduzir um pouquinho, e as milícias do Rio de Janeiro. Isso aqui tem ligação estreita, ambos, reduzir um pouquinho mais aqui, estão intimamente ligados aí ao Bolsonaro e à família Bolsonaro. E aqui é um ponto importante porque o Ministério Público do Rio de Janeiro está atuando nessa direção e deve ser o golpe final aí para essa aventura bolsonariana. Nós temos um personagem relevante que surge de várias formas aí, que é os Estados Unidos. De um lado, o Departamento de Justiça atuando diretamente com a Lava Jato. Já trouxemos várias informações mostrando que a Lava Jato foi preparada num projeto piloto com o Departamento de Justiça, é tudo documentado. Né? E você tem esse trumpismo, esse bolsonarismo submisso ao Trump aí, junto com esses evangélicos aí, que é uma coisa maluca. Daí você está fora do acabou. Aí entra a religião no meio, é uma bagunça monumental. Né? E daí você tem, aqui nós vamos começar a entrar nos conflitos que estão definindo esse jogo político aí, onde vai ser definido, inclusive, o futuro, aí, o desfecho dessa aventura bolsonariana. Base cúpula. Quando você tem o PGR invadir, ou o próprio Supremo investindo contra tal fundação que o Dallagnol tentou montar para se apropriar da gestão de 2,5 bilhões de reais aí da Lava Jato, está nessa disputa base cúpula aí. Então a base cúpula entra a preocupação do Supremo com os juízes de primeira instância, a preocupação da Procuradoria com os procuradores de primeira instância e principalmente preocupação das Forças Armadas com as bases aí que são seguidoras do Bolsonaro. Esse é o ponto central aí que pode descarrilhar. Não tem ameaça porque aparentemente o alto comando tem um bom controle sobre isso, mas essa é a preocupação que está por trás, que reforça esse conflito, torna mais grave esse conflito do olavismo com os militares da reserva que estão no governo. Um segundo ponto, democracia e ditadura. Daí você tem, digamos, um grupo de democratas, que nem Geraldo Alckmin, que nem outros aí, pessoal lá do Rio, da Casa das Pedras e tudo, que o ponto dele é o seguinte: queremos uma democracia sem Lula, com Lula preso, tudo, sem petismo, mas queremos democracia, porque sabem que, digamos, é dentro do Estado de Direito, sem ter o Lula para atrapalhar aí, que você consegue exercitar efetivamente todas as articulações do mercado. Né? Então, esse é um dos grandes pontos aí que você tem hoje um grupo de pessoas cada vez mais empenhada, um grupo pequeno ainda, mas crescendo, empenhada num grande pacto que junte todos os setores, o PT, PSDB, PDT e tudo, em torno de um pacto de redemocratização. Então isso aí é um ponto relevante, digamos, nesses embates que estão ocorrendo nesses grupos aí. Um segundo ponto, a pauta de costumes também, né? Você tem esse machismo absurdo do Bolsonaro, os evangélicos aí com uma pauta muito rigorosa, que daí entra a homofobia, entra todos esses preconceitos. Isso aí choca, digamos, uma parte moderna do país, independentemente de posição política. Choca setores de esquerda, choca setores de centro-direita, direita, digamos, já é assumidamente. Então, digamos, esse é um outro ponto que provoca aí uma dissensão, digamos, nessa frente do impeachment e resistência ao Bolsonaro aí, né? E um terceiro ponto, que é essa questão da luta de classes ainda, que é uma coisa muito mal resolvida no país. Você tem ainda essa ideia de parte do meio empresarial, que você tem que tirar tudo que possa reverter para a população. Toda a função do Estado moderno é você trazer condições de vida para todo mundo. Se trazendo condições de vida, se aumenta o potencial do país, se aumenta o acesso das pessoas, você cria paz social, mas aí não é. Aí entram os livros do Gessé, realmente, sobre a herança
da escravidão aí, que não adianta. Os caras querem... Só lá na frente, quando vier a selvageria, que vão entender o significado aí desse desmonte das políticas sociais, das redes de assistência social. Tá? Mas, digamos, então você tem esses grupos espalhados e você tem a questão Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro hoje, dentro do Supremo, você tem uma ampla reação contra... Não é ampla reação, digamos, é um amplo sentimento de reação que não se transformou em reação ainda. Por conta de quê? Por conta do receio dos clarins aí, né? Aquela questão lá do Toffoli, que não houve ditadura, colocar o militar como assessor, é que o Supremo sabia que precisava se aproximar dos militares, tentar identificar áreas de racionalidade entre os militares para impedir essa selvageria em estado puro representado pelo Bolsonaro. À medida em que o Bolsonaro... Não adianta, pessoal, cada vez que ele faz essas maluquices, tem gente que quer encontrar estratégias subliminares. Gente, é um imbecil. Ele já se indispôs com vários setores, ele não tem uma base formada dentro do Congresso, e agora ele tira a base militar dele. O que significa tirar a base militar? Não significa que os militares vão intervir, principalmente porque as informações dão conta de um alto comando altamente profissional, respeitador da Constituição, mas libera o Supremo daquele medo que o amarra. Você vai ter um grande desafio agora, que vai ser a Procuradoria-Geral da República e o Supremo segurar esse governador do Rio de Janeiro, que é um alucinado, o sujeito é um genocida. E o pior é que não está sozinho. Ele está aliado a um grupo de juízes que surge, que emergem aí, juízes criminais que emergem nesse caos que tomou conta, esse caos institucional que tomou conta do país, que é uma loucura, né? Mas então você vai ter em breve uma ação contra esse juiz. Esse vai ser um dos grandes desafios que vai permitir você romper com esse receio de defender a legalidade. Então, olha, em países normais, esse juiz estava preso, esse governador estava preso. Esse estímulo ao assassinato, o sujeito subir num helicóptero para atirar em pessoas lá, ele ia preso. Aqui, como você tem todos esses receios envolvidos na Procuradoria-Geral da República e do Judiciário, é um processo um pouco mais lento. Deixa eu acertar aqui. Mas que vai levar inexoravelmente, aí, não sei o tempo que vai demorar para acontecer, ao julgamento e prisão desse governador. Mas você tem esse desafio. O Rio hoje virou uma praça de guerra conduzida por um sujeito fascinado por games. Aí. É um caso inédito, mas nem o Bolsonaro consegue ser tão desequilibrado quanto esse Whitson. Então, digamos, sem essa base das Forças Armadas, com o Congresso rachado, se fica toda a ficção deles aí, fica em cima da reforma da Previdência. É um blefe, tem que ter a reforma da Previdência, tem que melhorar a Previdência de uma outra forma, não com essa, tem que estar amarrada a alguma reforma fiscal, evidentemente que não é esse governo que vai fazer. Mas então fica nesse mesmo jogo. Ontem o Bolsonaro falava, se não vier a reforma da Previdência, volta a hiperinflação. Aquele mesmo jogo que se pratica desde do real, que não, pode colar junto a um outro setor, mas não pega mais. Essa ideia que se vier a reforma da Previdência, daí o país deslancha, vai gerar tantos... É conversa mole, gente. Como foi a questão da reforma trabalhista. Você faz uma reforma trabalhista, vai gerar empregos, porque vai reduzir os custos da empregabilidade. Daí, sem a carteira de trabalho, sem o emprego formal, você não tem o crédito. Sem o crédito, você não cria uma iniciativa para reduzir a questão da inadimplência, para reduzir o custo que o setor bancário está impondo sobre os inadimplentes. E acha que daí uma questão de fé, vai nascer um novo país. Né? Então você tem uma situação econômica que não vai melhorar, todos os sintomas, os sinais e a análise cartesiana do que está sendo feito. Você tem o Bolsonaro perdendo o apoio tácito das Forças Armadas, você tem todas as ilegalidades que estão sendo cometidas, toda a percepção que você tem hoje de que ele está destruindo o país, vai destruir o sistema universitário, está destruindo o sistema, o ensino médio aí, capou o Fundeb,
Isso é uma destruição. Então, todo esse sentimento de urgência, mais os militares saindo fora desse apoio tácito, o general Vilas Boas, que é responsável pelo Bolsonaro, até ele reconhecendo essa maluquice que tomou conta do país, o bolsonarismo já entrou digamos, em contagem regressiva aí. Vamos ver agora o que vai surgir. Já estou cantando isso faz tempo, as pessoas falam, passou um mês, não aconteceu nada. O ritmo da política é outro, mas que está indo inexoravelmente para o impeachment, está indo. Paramos aqui, gente. Um abraço.